Sagitário, sejam todos muito bem-vindos. Esta é uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Sagitário. É uma leitura geral, tanto vai se pegar que fizer sentido para ti, que não fizer sentido, deixa de lado. Vamos lá. É uma leitura semanal, atemporal, não sei se já falei. Sagitário. O que é que Sagitário precisa saber, então, quando vir parar nessa leitura? Por favor. Sagitário. Opa. Não. A Torre. Mais uma. O Chicote. Tô sentindo que esse é um momento. É como se algumas mágoas tivessem feito você se isolarem de alguma forma. Se distanciarem de pessoas, se distanciarem de amizades, distanciarem de família, de grupos que faziam parte, que frequentavam, religioso ou não, independente, tá? Grupo de amigos ou qualquer tipo de convívio social. Algumas decepções, dores, dificuldades aqui, são coisas que é como se vocês carregassem essas coisas ao longo dos anos, né? Presos, assim, ancorados a isso, a essas dores, mas carregando, que me parece muito aquelas coisas familiares, sabe? Que tu percebe ali que existem coisas que já não fazem mais sentido para te conviver com aquele grupo. As pessoas daquele grupo conversam coisas que te ferem, as pessoas daquele grupo agem de forma com relação a determinados assuntos que te incomodam. Só que, por ser um grupo ao qual tu estavas ali muito preso, havia sempre uma certa dificuldade em se desprender daquilo. E quantas vezes a gente não faz isso? Continua fazendo parte de determinadas reuniões, de determinados grupos, simplesmente porque aquilo faz parte. Sempre foi assim. Ah, mas essa é a minha família, como é que eu vou deixar para trás? E quantos deixam de crescer, deixam de avançar, deixam de fazer outras coisas porque continuam nesse mesmo círculo. E isso é uma coisa muito complexa e muito difícil da gente falar e conversar. Porque nem todo mundo entende, nem todo mundo consegue ter entendimento de que a nossa família de origem sempre será a nossa família. Mas não significa que a gente precise estar preso sempre a eles. É possível e importante que chegue um momento que a gente avance e algumas pessoas vão ficar ao longo do caminho, né? Depende das pessoas, depende do tipo de relação, depende de muitas coisas, para cada um vai ser diferente. Mas eu sinto vocês aqui nesse movimento de se isolar por conta de dificuldade, dores, decepções, e aí, enfim, né? Várias coisas desse tipo. Vamos ver aqui o que mais, então, o que mais eles têm para nos dizer. Para Sagitário. Tá vendo? Aquelas coisas autoimpostas, aqueles sacrifícios autoimpostos. Não, eu vou na casa de fulano porque afinal de contas ela é da minha família, ele é da minha família. Eu tenho que me reunir todo final de semana porque são pessoas da minha família. Mesmo que tu chegue lá e... Então, até que ponto vale a pena esse desgaste, essa troca energética, enfim, né? E aí é difícil falar sobre isso, mas
tem alguns aqui que estão se isolando por causa disso. O que mais, então? Vamos ver. Essa é a energia principal. Talvez aqui para alguns, eu tô pegando uma outra coisa, que é um isolamento aí, e aí por qualquer razão que tenha, tá te causando um sofrimento. Estar muito só, estar isolado, não dividir as coisas com ninguém, não pode ser que esteja te causando de alguma forma esse sofrimento que a gente viu aqui. É como um vício em estar sozinho, sozinha, o vício em estar só também tá te fazendo aqui. É difícil, né? A gente tem dois grupos de pessoas. Tem gente que vive só por uma condição imposta, né, pela vida, porque acabou ficando só ali, naquele momento vive só, mas não consegue ficar só. E eu sempre digo que essas pessoas é porque elas não suportam a própria companhia, porque elas têm medo do autoconhecimento, elas têm medo de olhar para aquilo que tem dentro delas. E tem aquele outro grupo de pessoas que, mesmo que de alguma forma vivesse ali envolvida com outras pessoas, no meio de outras pessoas, ela escolhe se isolar por necessidade de se conhecer melhor, por necessidade de estar alimentando a sua própria energia, de estar trabalhando em si, né? Enfim, vamos lá. 4 de paus. Por que esse 4 de paus tá aqui? E aqui eu tô pegando uma outra coisa que é assim. Alguns estão se sentindo sós. Por quê? Talvez esse isolamento dessas pessoas que não te faziam bem, que de alguma forma te causou sofrimento, traz também um sofrimento por hoje tu te sentir sozinho e sentir que tu não pode confiar, que tu não tem com quem partilhar, mas tu gostaria de ter pessoas que vibrassem ali na mesma energia, que tu pudesse dividir as coisas com essas pessoas, mas é como se nesse momento tu não tivesse, te sentisse só. E aqui, pra mim, essa carta, ela representa aqui nesse momento esse apoio espiritual da tua família espiritual. Porque a família, ela não é, muito pelo contrário, essa família carnal, essa família de sangue que a gente tem aqui na Terra, ela é temporária, né? Passaremos por tantas outras grupos de pessoas, faremos tantos outros vínculos ao longo da nossa existência. Por afinidade, por necessidade, enfim, né? E aí isso é também um assunto complexo. Aliás, essa leitura está bastante complexa, né? Eu sinto que aqui existe essa família espiritual que te apoia. Então é como se fosse aqui um conforto para esse teu momento. Se tu tá te sentindo em solidão, tá sentindo que tu não tá conseguindo nesse momento compartilhar com ninguém que possa entender o que tu tá sentindo, entender o teu momento de busca, enfim, de qualquer coisa, então eles estão dizendo aqui, ó, que sozinho tu não tá, como nunca esteve, nenhum de nós está, né? Existe aí toda uma egrégora e uma família que nos acompanha em prol de trabalhar no sucesso da do nosso empreendimento enquanto encarnados, né? É um empreendimento, é um projeto. O Pajem de Ouros. Porque aqui é como se aqui, tá, tu recebeu a dádiva do despertar. E isso, embora seja uma pequena sementinha, ela precisa ser espalhada. Então foi te entregue essa sementinha e tu precisa espalhar. Mas a semente precisa ser plantada em campo fértil, para naqueles lugares as quais ela vai germinar, ou ela tem a maior chance e possibilidade. Então, de nada adianta tu ir ali plantar uma semente numa terra morta, na areia da praia, que não vai germinar. Então, é por isso que muitas vezes é importante, não adianta, não basta o teu despertar, não basta que tu tem uma outra visão e que tu quisesse levar para essas pessoas. Elas não têm maturidade para compreender, é natural o afastamento.
Mas saiba que a tua família espiritual, ela tá te apoiando para o bem desenvolver do teu despertar, de coisas que hoje tu entende que antes tu não entendia, que tu até compartilhava com essas pessoas os mesmos assuntos. Eu não tô entendendo nada, mas eu espero que para alguém esteja fazendo sentido, de coração. Existe uma preocupação, como se algo que tu estejas fazendo, de alguma forma, tu te preocupa que isso não seja a coisa certa, tu te preocupa de não estar fazendo o teu melhor e fazendo bom uso dos dons, das dádivas e de algo que tenha sido entregue nas tuas mãos. Mas aqui, mais uma vez, eles estão dizendo sim. Sim, porque tu não tá sozinho para desenvolver isso. Sim, porque essa semente não foi entregue a ti e tu foi abandonado. Nunca. Existe aqui todo um apoio. Tá, mais uma. O Rei de Espadas. Agora, eu sinto que esse Rei de Espadas aqui, a gente pode estar falando de realmente de eu não tô sentindo como uma pessoa, tô sentindo como uma inteligência, sabe? Como uma força. Talvez essa força seja a tua, de fato. Essa inteligência seja a tua. E tu te veja como imaturo com relação a algo. E para outros, existe realmente uma imaturidade, aquela imaturidade de alguém que começou agora alguma coisa. Mas o que eles estão dizendo é que existe alguém que entende muito bem disso e que tá do teu lado te apoiando. Então, assim, ó, não temas. Apenas não temas. O que mais para Sagitário? O Louco. O Hierofante. Agora, mais uma vez aqui, eu tô sentindo algo sobre fé, sobre confiança. Eu não tô falando de fé religiosa. Eu tô falando daquela fé que é aquela certeza que tu tem de que deve-se aceitar as coisas como elas se apresentam. Eu sinto aqui que tu tem uma força intuitiva muito grande, uma força de conexão muito grande, porque esse teu afastamento aqui não parece que tenha sido uma coisa à toa. Sabe aquelas coisas, às vezes, que a gente sente, assim, uma pouca vontade de falar com determinada pessoa, uma pouca... Isso já aconteceu comigo, inclusive. O que eu tô falando é sobre algo agora, sobre algo que aconteceu comigo. Aquela pouca vontade de falar com aquela pessoa, aquela pouca vontade de estar ali compartilhando com aquelas pessoas. E de alguma forma eu me sentia culpada por isso. Eu achava assim que eu estava sendo injusta, eu achava que eu estava sendo até mal educada de muitas vezes não responder, não conseguir ter a troca que eu sabia que eu até tive um dia, mas que eu não conseguia ter mais. E lá na frente, depois eu entendi o porquê que eu não conseguia. Porque estar com aquela pessoa fazia com que eu vibrasse numa energia que não me favorecia, que muito pelo contrário me atrasava. Me colocava ali e a outra pessoa tinha culpa? Não tinha, mas era a minha conexão com ela e às vezes não é uma questão de culpa. É a energia da pessoa, eu não consegui te explicar isso, mas eu tenho certeza que tu tá entendendo. Eu tenho certeza que tu tá entendendo. É aquela coisa que vem no teu coração, assim, aquela pouca vontade, sabe? Ai, não tô com vontade de me reunir com essas pessoas no final de semana. Ai, tá, mas vou ir por, obrigação. Quando a gente faz isso, a gente ignora completamente a nossa intuição, a gente ignora completamente a nossa conexão com o divino. A gente vive, a maioria das vezes as pessoas vivem somente essa vida aqui como se fosse a única coisa que existisse. E esquece que a gente, além de estar aqui encarnado, a gente é espírito. Isso todo dia a gente tem prova disso quando a gente dorme, que a gente desdobra e vivencia outras experiências em desdobramento. Então, assim,
Não dá pra entender como que a maioria das pessoas vive essa desconexão, mas a gente vive. A gente também viveu muito tempo da nossa vida. Aqui é sobre confiar. Aqui é sobre fé. Confiar naquilo que tu tá sentindo. Dá o primeiro passo, mesmo que tu não esteja enxergando o que vem ali na frente. E a gente não precisa saber de tudo que vai acontecer ali na frente. A gente só precisa confiar nesse passo que a gente tá dando. Porque no fundo, não existe isso. Ai, mas como é que eu vou saber? Porque quando a gente sabe, a gente sabe. A gente só não consegue saber quando tu tá muito distraído. Porque às vezes tu tá sentindo que tu tem que fazer aquilo, tu tá sentindo aquilo ali, o chamado para pensar naquilo, para analisar aquilo, para meditar sobre aquilo, mas tu começa a te distrair. Tu começa a te distrair, e aí tu não deixa a intuição chegar. Nesse caso, fora isso, a gente sempre sabe. Porque a gente sente, a gente começa a se sentir desconfortável, a gente começa a se sentir, não tô com vontade, ai, mas vou fazer, sabe? Aqui é sobre fé e confiar. Aqui eles estão dizendo que tu tem que ter fé e confiar. Não interessa. Por que esse sofrimento? Se tu sente que tu não tem mais que te conectar, muitos têm que caminhar sozinhos mesmo. Muitos têm que se conectar aqui, se conectar ali, tem que estar aberto a se conectar com várias pessoas, porque o trabalho da pessoa lá na frente vai ser grandioso, mas sem apego. Eu não preciso estar apegado e convivendo com essas pessoas, com amizade, todo dia no telefone, todo dia chamado, todo dia na casa de um, todo dia na casa do outro. Muitos, aliás, acho que todos deveriam viver a sua vida. Somos sós. Eu até me sinto um pouco culpado quando eu digo isso, quando sai nas leituras, porque de alguma forma parece que não é isso que eu sinto, mas é isso que eu digo, porque sim, eu não estou só e não trabalho só, e vocês já sabem que me acompanham aqui. Mas existe aquela coisa de que, ai, pois é na troca com o outro que a gente evolui, bibibibobó, mas a gente nunca tá sozinho, né? Porque o mundo tá cheio de gente. Eu melhoro, eu evoluo e o mundo também, eu não posso pensar só em mim, isso é egoísmo, bibibibobó. Mas o que eu tô te falando, o que eu tô te falando? Que o teu despertar espiritual, ele é individual. A tua fé, ela é cultivada dentro de ti, é individual. Tu não consegue plantar no terreno do outro. Tu tem que plantar no teu. A partir do teu movimento, a partir da tua fé, a partir daquilo que tu modifica em ti, na tua vida, o outro se modifica. Mas tu não consegue ir lá e mudar o outro. Ir lá e dizer pro outro fazer determinada coisa. Ir lá, entende? Nasce-se só. E também se parte daqui só. A tua jornada é só. Eu não sei se foi... Eu não sei não, né? Foram as crenças que eu tive e religiosas, né? Que trouxeram esse conceito forte em mim de que é na troca, é a partir do outro, é com o outro. Mas eu sempre fui uma pessoa, um espírito que gostou da solidão. Eu sou essa pessoa, tô falando de mim, eu sou essa pessoa. Mas eu achava que de alguma forma isso era errado, porque eu tinha... E isso veio de família também, né? Essa coisa do ter que compartilhar, comungar a família e tal, etc. Mesmo que tu não tivesse afim. Entende? E isso me trazia sempre muitas dúvidas e eu confesso que de alguma forma eu ainda fico às vezes com essas dúvidas. Mas a prova viva disso é que quando a gente morre só. Eu vi uma coisa, era um meme, né, óbvio, no Instagram que dizia: nunca vi caixão com duas pessoas dentro. Cada um, a gente vai daqui sozinho, né? Enfim, tu entendeu? Vamos adiante. Mais uma e a gente precisa encerrar. Acho que vamos encerrar, tá? Vamos encerrar, conselho final. Já falei demais. A temperança, a cura, o equilíbrio. O 5 de copas. Então, aqui, olha, o 4 de espadas. Que vem me falar do quê? Tá vendo? Ela tá sozinha, ela tá meditando, ele, né? Sozinho, ele tá meditando, ele tá ali em comunhão, ouvindo, sentindo aquilo que Deus, que o universo tem para lhe dizer, qual é o direcionamento. Organizar a tua mente, organizar... Qual é o direcionamento? Para que lado Deus está apontando para mim? E aquilo que eu senti, aquilo que eu senti que eu devo não fazer, que eu devo não partilhar, que eu devo não seguir,
eu confio totalmente nas mãos de Deus. Aqui tá dizendo que eles estão dizendo que é o seguinte, ó. Tu vive ou tu viveu um momento onde tu sentiu fortemente a rejeição. Eu sinto que essa rejeição, ela veio... a rejeição nunca vem de longe, né? Óbvio. A rejeição, ela vem de muito perto do relacionamento amoroso, da família, das pessoas, das coisas mais próximas a ti. Então aqui eu sinto que tu sofreu uma rejeição. E essa rejeição fez com que, de alguma forma, tu olhasse para a tua vida, para tuas coisas, para tua caminhada, como se não tivesse valido a pena, ou como se não tivesse restado nada de bom a partir disso. Mas o que eles estão mostrando aqui é que esse momento onde tu vai ter que confiar, onde tu tá tendo que confiar, tendo que colocar a tua fé em prova, a tua fé em prova aqui, é exatamente o momento do reequilíbrio da cura. É o momento onde tu tá adquirindo, eu senti uma coisa de amor próprio, embora não tenha nada aqui que... Enfim, né? A leitura, ela é intuitiva e canalizada. O tarô é meu apoio, é meu guia aqui. É meu companheiro de trabalho. Eu tô sentindo uma coisa de amor próprio, de se restabelecer, se reestruturar. Confiando em si e percebendo que sempre existe coisas boas, sempre existirá. Porque eu sou o meu melhor projeto, eu sou a minha melhor companhia, eu sou tudo que eu preciso ser, todo o apoio que eu preciso para seguir a minha caminhada aqui. Eu sou a única coisa que eu preciso para seguir a minha caminhada, eu e Deus e os guias. Tá bom? É o que eu vejo para vocês. Fiquem todos com Deus, boa sorte.